Muito bem. Você mencionou aí a pandemia, né? A pandemia, de fato, foi um período que, se por um lado, derrubou essa área cultural de shows, de teatro, né? Por outro lado, até o cinema. Por outro lado, acabou bombando, né? Os streamings de maneira geral e os serviços, tanto os streamings musicais como de audiovisuais, de uma maneira geral. Você conseguiu, como é que você teve de lidar com isso? Você conseguiu equilibrar, considerando esse leque de negócio que você tem? Você perdeu de um lado, conseguiu compensar do outro. Como é que você e os teus sócios lidaram com esse período aí da pandemia? Como é Legal, que foi o legal, impacto disso e a recuperação? legal, legal. Essa é uma história que, de fato, vale a pena dividir aqui no CD Talks. Assim, primeiro, nós fomos, né? Quer dizer, o campo da economia criativa, o espectro da economia criativa, definitivamente foi o mais atingido, na minha visão. Né? Primeiro, foi o primeiro a ter que fechar tudo e foi dos últimos, se não o último, a reabrir. Importante lembrar que o nosso negócio é juntar gente, a famosa aglomeração. E que era o item absolutamente, né, proibido, e assim teria que ser de toda maneira, de toda forma, é isso mesmo. Estou longe de ser contra, pelo contrário, sempre fui completamente a favor, mas o nosso negócio é juntar gente. É pegar o Cláudio, a família dele, os amigos, e convidá-lo para assistir um musical, a ver um festival de música, a ver um show de jazz no Blue Note em São Paulo. E isso literalmente estava proibido. Então, um impacto muito grande, Cláudio, muito grande no momento em que a gente é aí atingido pela pandemia. Aí tem um segundo ponto, né, para criar aqui quase que um arco dramático, tem um segundo ponto que foi a presença, e aí eu realmente faço questão de enaltecer, dos nossos patrocinadores, das empresas que são parceiros do nosso grupo, como a Porto Seguro, como a própria Riachuelo, a Prudential do Brasil, a Bradesco Seguros, a Ambev, na sequência a Heineken, enfim, muitas empresas, né, que estão conosco nessa jornada, né, que estiveram conosco. Naquele momento onde a gente teve que fechar, as empresas não só não nos abandonaram, como, pelo contrário, estiveram do lado, entendendo a importância da arte, a importância da cultura, entenderam que era preciso preservar os espaços, entenderam que era preciso preservar os times. Então, assim, aqui eu faço questão de dizer que, no nosso caso, no caso do Grupo L21, eu citei algumas empresas, mas são muitas que nos apoiaram, muitas, né? Essas empresas todas estiveram o tempo inteiro do nosso lado. A TIM, enfim, o tempo inteiro do nosso lado. Bom, depois, obviamente, a gente conseguiu aí chamar o time, essencialmente a gente conseguiu não dispensar ninguém, e a gente começou a operar, você está correto, no campo das lives e fazendo eventos digitais, e com isso associado, evidentemente, a uma redução que a gente conseguiu fazer junto a fornecedores, aos, obviamente, custos de espaços, etc., a gente conseguiu equilibrar de tal maneira que a gente pudesse sobreviver e, obviamente, passar por esse período, que foi um período muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, um período, e pode parecer clichê, mas é isso mesmo, quer dizer, é na dificuldade que você tem muita chance de ser disruptivo, ter muita chance de ser mais criativo. E a gente foi buscando caminhos, foi buscando inovações. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um dos negócios, mas muita coisa a gente criou nesse período. E aí tem um dado, que eu acho que vale a pena dividir aqui no CD Talks, que é o seguinte, Cláudio, eu tenho procurado dividir isso com todos. E, por óbvio, ninguém desejaria pandemia, né? E que, obviamente, a gente aí, enfim, sente muito por tantos óbitos, tantas famílias, etc. Posto isso, no caso da economia criativa, aconteceram dois fenômenos, Cláudio. Primeiro, muita gente que não era exatamente, não tem nenhum juízo de valor nisso, tá? Não era exatamente conectada ao campo da economia criativa. A turma que prefere ir para a praia, prefere ir para a praça, gosta de ir lá no bar, tomar uma cervejinha, gosta de ir a esporte, a futebol, a basquete, não importa. Muita gente que não era tão conectada à arte, à cultura, à música. No momento que o indivíduo, que essas pessoas ficaram confinadas, esse mundo começou a se abrir para essas pessoas, literalmente. Então, durante a pandemia, é como se a gente tivesse trazido, e eu não tenho isso estatisticamente, mas eu asseguro que isso aconteceu, muita gente se aproximou, se conectou e se encantou com o meio da arte e da cultura, com o meio da economia criativa, com música, etc., etc. A maior prova disso é que na retomada,
o que a gente tem de coisas sold out, Cláudio, é Blue Note com toda a casa vendida, são os teatros da mesma maneira, o festival de música, etc. Então, o primeiro ponto é a pandemia aumentou o público conectado à arte, à cultura, à economia criativa. E o segundo ponto é que as empresas também se conectaram mais, né? Eu nunca recebi, após a retomada, tanta demanda de corporações desejando se conectar com conteúdo, desejando se conectar com teatro, com música, etc. Porque também as empresas, presidentes, CEOs, diretores de marketing, enfim, também eles se ligaram que arte é fundamental, né? Que a gente não quer só comida, né? Já cantou e muito o poeta, né? Então, também a gente teve uma chegada de muitas empresas que não eram próximas. Resultado final disso tudo, Cláudio, o campo da economia criativa, no caso da minha empresa, posso te atestar isso com toda segurança, ele sai da pandemia muito melhor do que entrou. Ele sai mais criativo, ele sai mais disruptivo, ele sai com um público mais amplificado e ele sai com as companhias mais conectadas ao nosso negócio. Para o Brasil, que é o país mais encantador em economia criativa, é um negócio absolutamente bárbaro.